Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura da fase do terceiro milênio é a cultura racional que está no livro Universo e Desencanto. No outro programa nós falamos de mudança de fase, que mudou, está tudo mudado, a natureza está mudada e a gente nota também que as pessoas estão mudando também, sem sentir até elas mudam. E, professor Porfírio, por que elas estão mudando? É a fase que muda a pessoa? O que está acontecendo também? Alguma influência na cabeça das pessoas também? Porque falamos que as crianças estão nascendo mais durinhas e então, as pessoas também estão diferentes, são mais céticas ou mais ligadas em religiões, em filosofias, em dogmas. O que está acontecendo? Tem um transtorno também, assim, vamos dizer, um transtorno na cabeça de todo mundo? O que está acontecendo é que a mudança de fase da natureza é um fator natural. E a gente encontra esse fator natural exatamente refletido no comportamento das novas gerações, mas principalmente a gente encontra isso no interior, cada um de si mesmo. Chega um determinado momento, que a partir de 1935, que as pessoas sentem que o barco está indo a pique, está indo por água abaixo. Isso é uma comunicação intuitiva. Eu, por exemplo, quando era na minha infância, eu percebia que alguma coisa estava desmoronando, apesar da minha formação lá no de interiorana, coisa e tal, mas no íntimo da gente a gente percebia isso. Então, essa mudança de fase, ela se reflete dessa forma, mas as pessoas não compreenderam muito bem porque estavam muito convencidas de que conheciam a verdade, de que estavam com a orientação espiritual muito boa, diga-se de passagem, foi perfeita a orientação espiritual. Mas a partir do momento de 1935 para cá, a coisa modifica-se no seu, vamos dizer assim, na objetividade da comunicação que a natureza faz conosco, porque ela está mudando realmente. Né? E as pessoas estavam, vamos dizer assim, fantasiadas, achando que iam progredir, havia aquele otimismo da construção, as cidades estavam crescendo, a mente humana começa a se liberar de dogmas, daquelas coisas que prendiam a mente humana, né? Que ao mesmo tempo que mantinha o equilíbrio, mas também deixava a pessoa meio que bitolada. A partir do momento que a mente humana se sente livre, o pensamento se sente solto, ele começa a construir, e nessa construção surgem aí as complicações. Por quê? Porque é uma construção não sustentável. Década de 40 e 50 foi aonde o progresso da humanidade menos sustentabilidade teve. Só vem se falar em sustentabilidade, até em termos políticos, na década de 80, década de 90. Porque aí é que a turma começou a sentir que estava fazendo alguma coisa errada e as coisas estavam caindo em cima da gente. A própria poluição, o movimento industrial vem crescendo. Isso são os reflexos que a gente está vendo. Mas as pessoas não estão vendo a natureza. E isto é o que atrapalhou tudo. Porque, a partir de 1935, é importante, todas as pessoas que nascem a partir desta data, elas têm um dote natural e não sabem, que são aparelhos naturais preparados para conversar com a natureza. As pessoas que nascem a partir desta data, crescente, isso é gradativo, as pessoas vão tendo a capacidade de poder se ligar à natureza. Por isso as crianças têm essa facilidade maior que os antigos. Tá? Então isto já está impresso na nossa formação. Isso é um movimento astrológico, muita gente já explicou isso, tem muitas outras derivações em cima disso. Não estamos aqui inventando nada, estamos apontando e mostrando. Cada ser humano que nasce, nasce como aparelho racional. Ele não nasce mais como um médium espírita. Todos eram médios e não sabiam, por exemplo. De 35 para trás, todos eram médios, inclusive o próprio cientista, que o cientista tem essa coisa de não religião e coisa e tal, o ceticismo científico. Na verdade, ele é um médium, porque toda a intuição que ele recebe é uma mediunidade também, só que não é uma mediunidade espiritual, é uma mediunidade científica. Ele é um porta-voz da natureza, e o ser humano não sabia disso. Todos são, né? Todos recebem intuições, aí a pessoa fala assim, você inventou isso ou inventou aquilo, descobriu isso, aquilo, mas não foi ele que inventou. Na verdade, ele é uma ferramenta da natureza e sendo usado pela natureza para construir isso ou construir aquilo. Só que ele é a ferramenta até 1935. De 1935 para cá, a fase é de aparelho.
Então o ser humano não é mais uma ferramenta da natureza, mas ainda não está ligado à natureza. Aí vem esse hiato, esse intervalo de adaptação da fase espiritual, mediúnica, em que o ser humano era tomado pelas forças naturais para ser regido daquela forma, pelo pensamento, pela imaginação, pela linha espiritual, essas coisas todas que a humanidade trazia. E ela tem que se aparelhar, se ligar à natureza pelo desenvolvimento do raciocínio, a partir de 35 para cá, e as forças naturais estão aí, o livro Universo em Desencanto esclarece como que isto acontece, e aí é que a gente começa realmente a sentir o que é ser aparelho racional. Então, vai doer um bocadinho, está doendo um bocadinho, mas é para um avanço de uma categoria de vida muito superior. O ser humano está prestes a deixar de ser um vago bicho sem destino para ser um verdadeiro ser humano. E isto é gradual, é sensível, e hoje, vejam, apesar das barbáries que aí estão acontecendo no mundo, vejam como cresceu e é muito maior o respeito à vida, não só das pessoas, como também dos animais, da própria natureza. Estão tomando consciência nessa parte ecológica, né? Que Exatamente. tem que preservar, porque senão vamos ter um futuro muito pior do que a gente pensava. Ou né? seja, estamos aprendendo pelo erro. Se esclarecidos estivéssemos desde o início, não cometeríamos tantos abusos contra a natureza e já teríamos tomado melhores providências para que a gente pudesse viver um pouquinho melhor. Porfírio, eu acho que o Dr. Carlos também quer acrescentar mais alguma coisa sobre essa mudança de fase e esse comportamento das pessoas, né, Dr. Carlos? É verdade, o assunto é muito bom. E longo, né? Tem Longo, muito programa para a gente falar. Chama-se uma bola de sobre- neve, um assunto liga no outro. Quando você, que telespectador está assistindo, for fazer o seu test drive São Tomé no livro Universo em Desencanto, o qual tem um conhecimento com base lógica, provas e infinidades de comprovações. Então, o test drive São Tomé é garantido de ser provado e comprovado. E os neurocientistas, Porfírio falou agora, mediunidade até do cientista. Os neurocientistas agora, no terceiro milênio, falam em sensitividade. Cientistas de ponta, com aparelhagem de ressonância magnética funcional, coisas que não tinham antes da década de 90, falam em sensitividade. Só eles dizem que é uma inteligência que a humanidade está desenvolvendo, por desconhecimento de si mesmo. É a boa e velha mediunidade com a energia racional de médium inconsciente, uma cultura inconsciente, passa a ter uma cultura consciente e positiva da natureza, então passa a ser um aparelho consciente e positivo, um aparelho racional. O racional superior diz que agora o natural da fase é ser racional. Por quê? Porque há um fator sobrenatural agindo sobre tudo e sobre todos. Este fator sobrenatural é a energia racional que está comandando a natureza, que está desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade. E para quem quiser se ajudar, ajudar a natureza, parar de atrapalhar a nossa mãe natural, o conhecimento de cultura racional está aí. Só repetindo, como já foi falado agora há pouco, não são só os abalos naturais da natureza, esses desastres, que são provas de uma mudança na natureza. Não são só as novas gerações que estão diferentes, os nenéns hoje estão diferentes, os livros de neonatologia precisam ser reescritos, porque as crianças vão quebrando limites que a ciência dizia que tinham para seres humanos recém-natos. A mentalidade do povo agora é positivista, todo mundo quer ver para crer. Então, o conhecimento da nova fase natural da natureza é o conhecimento racional, é o único que satisfaz, porque tem base, que é o nosso mundo de origem, lógica, uma lógica construtiva, revelação das transformações, definido e definitivo, tem pé e tem cabeça, como o povo diz, né? Tem base lógica, princípio e fim, e provas, infinidades de comprovações. É uma nova fase da natureza e é uma nova cultura do natural da natureza. Doutor Carlos, eu gostaria de perguntar mais uma vez. Com essa mudança de fase, houve um transtorno na natureza, uma mudança na natureza, né? Um transtorno.
é uma coisa natural, uma mudança natural, mas transtornou a vida de todo mundo e a gente vê assim muita gente estressada, tonta. Isso seria porque ela já veio preparada para encontrar um tipo de ambientação, vamos dizer assim, e encontrou tudo do tempo passado, da fase do pensamento. Isso não houve um choque, um conflito dentro dela, de vir preparada para encontrar alguma coisa mais avançada e estariam passando para ela aquelas coisas atrasadas de outro tempo. Isso não causou essa confusão toda na cabeça das pessoas e por isso a gente vê pessoas nervosas, estressadas, tontas, sem saber o que fazer. Isso houve uma mudança dentro da cabeça e será que foi isso, essa mudança? E não passaram o moderno para ela, estão passando o antigo e ela quer o novo e não encontra? Perfeito, Oswaldo. A sua pergunta já está com a resposta embutida. Realmente é um fato. As novas gerações, principalmente a juventude, questiona os valores da fase do pensamento. Então, é por isso mesmo que vão fazer experiências com drogas e outras coisas e muitas vidas preciosas se perdem por essas experiências. Então, não satisfaz mais as novas gerações uma cultura inconsciente que se reflete em negatividades, que é a cultura do pensamento. O que resolve é uma cultura consciente e positiva. A fase agora é racional, então a mentalidade do povo também quer coisas racionais. Por isso que a Divina Providência providenciou o conhecimento de cultura racional. Com o desenvolvimento do pensamento, ciências, filosofias e espiritismo. Mas isso serviu para um amadurecimento. E quando a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, o artifício já estava criado, já estava em vigor. Não era mais uma cultura natural da natureza. E o giro magnético dessa vida artificial, que é contra o natural, deixa a aura externa das pessoas girando mais do que devia. Por isso está todo mundo estressado, como você falou. Mas a intenção da nossa mãe natureza é que o ser humano passe a se conhecer, desenvolvendo o raciocínio e tenha força na mente de parar de pensar. Parando de pensar e raciocinando, a aura fica calma, a pessoa acerta, a pessoa consegue ver o futuro, ela tem a orientação no seu raciocínio, na sua glândula pineal, que é o elo de ligação com a eternidade, e aí ela recupera o equilíbrio e deixa de ser estressada. É o pensamento que é o inimigo do pensador. Se o pensamento for fazer, se o pensador, digo, for fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa o pensador e fica rindo do pensador. Se ele for cair numa tocaia, a mesma coisa. Então, o inimigo do pensador é o pensamento e o único e verdadeiro amigo é o raciocínio. Tem que parar de pensar e, para ter essa força, só desenvolvendo o raciocínio na cultura racional. E nós falamos aqui de pessoas viciadas. Eu gostaria de, num outro programa, falar mais sobre isso, porque se você procura nas drogas a solução, nós dizemos para você, tem a cultura racional, que é a solução para você sair e nem entrar nas drogas. E no outro programa nós vamos abordar esse problema das drogas, porque está destruindo a humanidade, principalmente a juventude, se entregando às drogas, porque não sabem que tem uma cultura que pode livrar e que complementa tudo que você está precisando. Você veio esperando uma coisa e te entregaram outra. E você ficou perdido e achou que nas drogas ia achar a solução. Mas eu te digo, na cultura racional é que está a solução. Conheça a cultura racional, nós temos um minutinho só, tem que falar bem depressa. É só para deixar bem resumido que essa questão é uma questão de educação e uma questão, vamos dizer assim, de ambientação, sociologia, mas a educação primeiramente, para depois então entrarmos nessa questão psíquica da depressão causada pelo conhecimento que causa esse estresse no ser humano, que todos nós somos vítimas disso, e isto não tem como fugir, tá certo? Porque o que acontece hoje com o ser humano é exatamente esse período, essa transição, cada um procurando se conhecer e ter essa adequação à sua forma de encarar as coisas. Então, nosso programa está terminando, que é muito curto, 15 minutos só de programa, mas eu espero que você tenha gostado e fale para as outras pessoas. TV Verde, canal 10, todo dia de manhã você vai assistir um programa novo, diferente. Então, chame as outras pessoas, convide-as para assistir o nosso programa, porque
porque tem um programa, tem um assunto que interessa você nesse programa, que é a cultura racional, que vai resolver todos os seus problemas, porque veio para resolver o problema da humanidade, você saber de onde veio para onde vai. E quem sabe de onde veio para onde vai, se conhece, sabe resolver tudo de imediato, com facilidade, porque quem sabe faz a hora. Então, tchau, obrigado pela audiência.